Beleza, gente. Eu estava aqui há mais de 10 minutos de gravação na minha mente, né? Tava 10 minutos de gravação e não tava gravando nada. Eu já iniciei minha maquiagem, já contei o início do filme e não tava gravando nada. Antes de retomar essa gravação, eu tenho 2 recadinhos para dar para vocês. Primeiro, eu vou contar um pouco sobre o filme, porque o objetivo é eu ir relatando algumas partes do filme e dando o meu ponto de vista, o que eu senti, o que eu achei. Nada muito técnico, é tudo bem leigo, é só do meu ponto de vista mesmo. E o segundo recado é mais ou menos esse daqui, ó. Agora eu cobri com corretivo, mas talvez ele esteja aparecendo. E sim, eu cutuquei uma espinha, gente, não cutuque espinhas, ela feriu o meu rosto e é isso que pode acontecer com o rosto de vocês também. Então, lembrando que o vídeo de hoje é sobre filmes que eu assisti e não gostei e não recomendo. Pode ser que a minha percepção esteja diferente da sua se você assistiu. Eu mencionei sobre ele no último Maqui Fala quando eu estava contando sobre o Na Palma da Mão, né? Não querendo passar pano para aquele vilão mais uma vez, né? Mas ele pelo menos tinha uma motivação, mas só que nesse filme, não se mexa, don't move. Na Netflix, você fica esperando isso do vilão do filme e não tem, né? Se tem, é muito fraco a motivação dele, onde no início aparece uma mulher, né? Você vê que ela tá muito mal, que ela tá pra baixo. Bem triste, tadinha. E aí ela vai fazer o que nós julgamos a princípio uma trilha, né, no meio do nada, só que logo é revelado que ela tá indo visitar um memorial do filho dela. Parece que alguns anos atrás ela tava lá com o marido dela e o filhinho dela não devia ter mais que 5 anos. E por descuido, a criança acaba caindo do penhasco. E por causa disso, ela decide tomar uma atitude extrema, meio que fazer quase a mesma coisa que aconteceu com o filho dela. Só que, aí do além, surge um homem. Eu não sou de fazer trilha, não sou de adentrar a mata dentro, mas eu fico pensando comigo, quais são as chances de você encontrar um desconhecido do nada, assim, que aparece bem nesse momento crucial, falando com você, e a primeiro momento, eu até que me simpatizei com o personagem. Ah, não, por favor. Sim, porque ele tá meio que impedindo ela de cometer esse ato, né? Ele começa a perguntar pra ela como é que ela tá, por que ela tá assim, e conta pra ela que também, alguns anos atrás, ele perdeu a esposa dele num acidente de carro. Guardem essa informação. E ela acaba que caindo na lábia dele. E, gente, se vocês estão fragilizados, vulneráveis, carentes, tomem cuidado com as decisões que vocês têm, as atitudes que vocês têm, porque lá na frente, provavelmente vocês vão se arrepender, que tudo era fruto mesmo dessa situação mais delicada na vida de vocês. Enfim, ela ouve ele e decide não cometer esse ato, que bom, pontinho pra ele, que logo a gente tira esse ponto. E começa a seguir ele, os dois estão indo embora. Essa né? cena é muito aleatória, sabe? Do nada, tá focando no cara, assim, ele andando, e do nada surge ela. Surge ela assim, tipo, nossa, é o meu salvador e eu vou, né, confiar plenamente nele, vou confiar assim, tudo nesse cara que eu conheci há 5 minutos atrás. Absurdo. Aí os dois vão pro estacionamento e dá pra ver que ele estacionou o carro dele bem pertinho do carro dela. Tanto que ela vai abrir a porta lá do motorista pra entrar e não tá conseguindo, que o carro dele tá bloqueando. Ele vai pra esse corredorzinho também. E aí o cara, você já vê que... Ô, predador, sai fora, corre. Do nada. Ele golpeia ela, que desacorda, mete ela dentro do carro dele e parte. E assim, você fica se questionando, ele estava vigiando ela? Ele já sabia da vida dela? E é uma dúvida que você vai ter e esquece. O filme não explica. Ela acorda no carro dele, percebe que ela estava, né, numa péssima situação. E tenta iniciar uma comunicação com ele, um diálogo com ele, né? Tentando entender o que estava acontecendo, por que ele estava fazendo aquilo. Ele logo nota que ela estava tentando distrair ele. Só que ela tinha um
um canivete no bolso, ela consegue se libertar. Assim, primeiro, ela leva um canivete, mas não é no celular? Não, o celular dela ele pegou. Mas peraí, o canivete tava no bolso também. Ele não viu esse canivete? Eu acho que... Mas não, eu acho que no pensamento dele é qual a chance de uma mulher, né, carregar um canivete. Ela tenta escapar e ele fala pra ela que seria inútil ela tentar escapar, que ele tinha injetado algo nela. Conversa fiada de novo. E que aquilo ia fazer ela perder os movimentos aos poucos. Aí ele começa, sabe, aquele diálogo explicando o que ia acontecer com o corpo dela, de acordo com que os minutos iam passando. Sem mencionar que os 15 golpes representam as 15 estrelas da constelação de Escorpião. Você vai morrer, a não ser que se renda antes que eu o atinja 15 vezes. Com 1 minuto, sua coordenação motora fina vai parar. Fazer uma ligação, segurar uma faca, esse tipo de coisa. Com 10 minutos, suas pernas vão formigar. A coordenação motora grossa é a próxima. Com 15 minutos... E enfim, o filme em si vai ser resumido nisso. Ela consegue escapar dele, mas conforme ela vai fugindo, aquela substância que ele aplicou nela vai fazendo efeito. Então ela vai perdendo sim os movimentos do corpo, vai perdendo meio que a consciência. Tem uma hora que ela pergunta pra ele o que ele ia fazer com ela. Aí ele disse que tava levando ela pra uma cabana, que eles iam ter todo o final de semana só pra eles. Não sei, né? Quem escreveu isso? Metade do filme, praticamente, é ela tentando escapar dele, lutando contra os efeitos daquilo que ele tinha aplicado nela, e ele correndo atrás dela, tentando pegar ela de volta. Não, mamãe, aquela cena lá da cabana, ele tentando convencer o velho lá, gente, que atuação horrorosa. Gente, deu raiva pra surrar a tela. Tem uma hora que um senhorzinho acha ela e leva ela pra casa dele, que era no meio da floresta. Ele é um fazendeiro. Sim. Um fazendeiro. E aí ele aparece lá, conta toda uma história pro senhor que quase convence. Mas, gente, a dissimulação desse cara... Cansado de tudo isso. Se quiser ligar, pode ligar. Eles vão tirar ela de mim, não tem mais nada que eu possa fazer agora. Que viagem é? Prêmio de Rei das Lágrimas. Ele dá uma passagem só de ida pra esse senhor. Ele dá uma passagem de ida só pro policial. E você fica assistindo assim, ok, tá. Que polícia é essa também? Vai ter um plot twist aí. E você só fica esperando. E ela tá lá com os efeitos da substância. E você fica, ok. Agora vai. Agora ele vai contar o motivo, o que ele vai fazer com ela. Se já teve mais vítima, se não teve mais vítima. Agora vai. Gente, não vai. E lembra que ele contou pra ela de início que ele tinha perdido a esposa dele num acidente, coisa e tal? Pasmem. A esposa dele liga pra ele na hora que ele tá com ela no carro, levando ela pra cabana. E o cara, assim, conversa com a filha dele, porque a filha dele tava contando pra ele que tinha tirado boas notas nas provas. E ele, meu amor, que vamos comemorar, papai tá orgulhoso de você. Pelo que a mulher fala, parece que ele ia pra essa cabana com frequência. Eu acho que ele fazia vítimas, mas não explica o porquê que ele faz isso. Ele conta pra ela que realmente ele sofreu um acidente, mas que não tinha esposa nenhuma, que ele sofreu um acidente, que ele ficou um tempo lá acamado e quando ele retomou a sua vida, ele tinha acordado pra verdade. Que verdade é essa, meu Deus? É verdade que ele quer acreditar, né? Que verdade é ficar pegando mulher e levando pra cabana e sabe-se lá fazendo o quê e depois descartando? E aí, nessa ligação em que a esposa dele fala que ele vai muito pra essa cabana nos finais de semana, que precisava passar mais tempo com a família e coisa e tal, e ela fala, estou arrumando as coisas, estou indo pra cabana com a filha deles. Gente, o cara... Tá bom. E aí ele começa a dirigir, ele fala assim, mudança de planos, vamos ter que acelerar o processo. Ele leva ela para um lago, onde ele ia descartar o corpo dela. Só que aí, gente, assim, o efeito passou muito rápido, que aí ela consegue se libertar dele e acontece todas umas cenas assim que você fica...
Só que aí tem uma reviravolta, gente. O efeito passou muito rápido ou ela adquiriu superpoderes, porque ela começa a lutar com ele ali no barco. Atravessa umas coisas nele que ele fica vivo. Sim, ele leva 10 mil golpes, mas ele consegue sobreviver. É jogado no lago, mas ele consegue. E você fica, meu Deus do céu. Eu, sinceramente, fiquei um pouquinho preocupada em assistir esse filme, porque na hora que eu vi, assim, a capa, que eu vi meio que a premissa, eu achei que seria algo como Doce Vingança, se vocês não assistiram. Eu achei que esse filme ia seguir essa premissa, tanto que eu já fui assistir, assim... Eu acho que vai ter cena pesada aqui, embora não fale muita coisa. Mas, assim... é um nada com nada. Se vocês gostaram, se vocês já assistiram, se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários que talvez eu não possa ter entendido, porque quando o filme vai chegando pela metade ele não conseguiu prender a minha atenção, eu já vou assim dispersando, eu já vou fazendo outras coisas, às vezes eu vou cochilando, que foi o que aconteceu nesse filme. E esse filme, ele tem boa classificação. Ficamos em choque. Mas, de fato, ele tem uma boa premissa. Esse filme, sim, diferentemente do Don't Move, esse filme tem uma boa premissa, sim. Eu acho que, pelo que nós lemos na sinopse dele, esse filme, sim, parecia que ia... Nossa, que legal. Nossa, que legal, eu né? achei que esse naquela vibe também naquele filme que a gente assistiu, onde tinha um aplicativo que você tinha que completar jogos, assim, sabe? Ah, sim. Eu achei que ia ser nessa vibe. Aí, ó. Identidades em Jogo. É o próximo filme que tem uma boa sinopse. Quando você olha assim, nossa, vai ser um filme legal, mas... meu Deus, isso deve ser dívida de jogo. Um cara vai casar e aí ele resolve fazer uma despedida de solteiro chamando os melhores amigos dele. Que depois você descobre lá que esses amigos ajudaram bastante ele no momento em que ele estava. Olha aí, a vulnerabilidade. Tá todo mundo lá apoiando, mas logo a gente descobre que final da escola, início da faculdade, tinha um outro membro desse grupo de amigos que cometeu um ato meio questionável e por isso eles se afastaram dele durante todos esses anos. Daí eles perguntam pro anfitrião, o noivo, né, se ele tinha chamado tal pessoa e ele fala que sim, mas que não sabia se ele ia, mas ele foi. Você logo vê que personagem, né? Que personagem estranho esse daí. E ele chega com uma maleta, uma mala, alguma coisa assim. E depois de todo mundo cumprimentar ele, conversar com ele, ele relembra que nas reuniões que eles tinham antigamente, lá que todo mundo era bem próximo, né? Que eles conviviam, eles sempre faziam jogos, mas que ele não sabia se todo mundo ali naquele momento ia estar na vibe de fazer um jogo, né? Nossa, tá todo mundo mais velho, quem é que faz essa reunião pra jogar? Mas todo mundo aceita, né? Não, vamos jogar, vamos curtir aqui essa noite, né? A última noite de solteiro do nosso amigo, porque amanhã ele tá casando, então bora lá. Ele abre a maleta e aí ele conta que ele estava num projeto com alguns desenvolvedores daquele aparelho todo, que era algo muito secreto, mas que ele queria levar lá para brincar com os amigos dele, que só ele com os desenvolvedores tinham usado, que era algo assim super revolucionário, e ninguém se preocupou com o fato dele estar andando com algo que era... como é que fala mesmo? Confidencial. E ninguém ali, naquele momento, primeiro momento, se preocupa dele estar andando com algo que era confidencial. A mulher se preocupa, mas tipo, ele dá uma explicação nada a ver, tipo, Ela faz assim, nossa, mas você pode andar com isso daí por aí, se é ultra confidencial, né? Sede confidencial. Era sede confidencial. Não, é seguro, porque eu sou um dos desenvolvedores, então tá tranquilo. Basicamente, ele vai conectar fios nas pessoas, vai acionar aquele aparelho e aí as pessoas vão trocar de identidade, tipo, tá a Helena, eu e a Isabela. A minha mente, quem eu sou, as minhas emoções, eu vou passar pro corpo da Helena, a Helena vai pro corpo da Isabela e a Isabela vem pro meu corpo. Então você realmente troca de identidade. Eu sou fisicamente a Érica, mas eu vou estar agindo como a Isabela. Ué? E é basicamente isso.
a princípio, todo mundo assim estranha, mas gosta. Só que sempre tem uma que vai meio que contra, né? E aí você percebe que ela tá assim num relacionamento não muito saudável com o namorado dela. Outro carinha que me deu ódio. E ele acaba convencendo ela, né? Usando de todo um gaslight pra cima dela. E aí o desafio era descobrir quem tava no corpo de quem. A princípio tava assim, nossa, super legal, né? Vamos fazer essa roda aqui, vamos trocar de identidade e vamos tentar descobrir quem ficou no corpo de quem. Numa outra rodada, que era pra eles ficarem no círculo tentando adivinhar quem tava no corpo de quem, eles começam a andar pela casa. E aí você começa a notar que, apesar de serem grandes amigos próximos, eles tinham algumas questões pessoais ali uns com os outros, tipo inveja, desejo. E aí, sabe aquele negócio de confundir? Por exemplo, era a Helena, você vê o corpo da Helena, mas com a minha mente. Só que eu tinha alguma questão com a Helena. Meu corpo, sei lá. Né, com o corpo. Então, eles começam meio que confundir essas coisas. E aí, lembra daquele casal em que a menina não queria e o cara fez todo um joguinho de manipulação? Ele encontra ela no corpo de uma outra pessoa, com um outro cara, e ela vai relatando, tava desabafando pra ele tudo o que estava acontecendo no relacionamento. Porque o corpo que ela tava era de uma menina que tava um pouquinho alterada. Então, assim, se você entrasse no corpo de alguém que tivesse bebido um pouquinho a mais, ou ingerido substâncias ilícitas, ou sentindo alguma coisa, meio que você também ia ficar sob o efeito daquilo. É que não faz muito sentido, né? Mas tudo bem. Tá. Eles estavam dançando. Essa parte é muito engraçadinha. Estavam dançando. Tá, e aí ele não gosta muito do que aconteceu. Tanto que na outra rodada que ia ter, ele queria desistir, mas aí ela tá gostando. Não, você não queria que eu me soltasse mais, que eu me enturmasse mais? Não, então agora nós vamos jogar. E aí ele, tá bom, então vamos combinar um sinal aqui, para que quando a gente fizer uma nova troca, a gente sabe quem é quem. Só que... Ai, que ódio. Sendo que ele também tinha tido uma atitude um pouquinho questionável quando tava naquele momento de troca, mas... E aí acontece aquilo que não era pra acontecer. Nessa troca que eles fazem, o noivo, que tava no corpo de uma outra pessoa, e se encontra com uma colega que também tava no corpo de uma outra pessoa. Meu Deus, que confusão. Sério, só sei que os dois, como a Neuraverso diz, como fazem o tango do diabo, só que num lugar um pouco... inusitado, assim, meio perigoso também. Num lugar um pouco inusitado e resulta no quê? No desfalecimento. E aí? De forma triste também. O que fazer? Vamos supor, eu troco de lugar com a Helena e aí a Helena pega uma passagem só de ida pro além. Como é que faz? E aí a trama toda vira e fica assim... E agora? Vamos voltar? Que chama a polícia? E chama a polícia, não chama a polícia por causa daquele aparelho e vamos voltar, não vamos voltar. E aí eu já comecei assim... a cochilar, que a Helena começou a me dar socos assim, nossa, que parte legal. Sabe, mesmo, dormia, acordava, dormia assim. Eu realmente, aquilo me fez perder totalmente o interesse, porque ficou uma enrolação e vai. E a protagonista fica chata demais. Sim, aquela menina que era a protagonista, que tinha aquele relacionamento um pouco estranho, ela tinha uma inveja com uma outra amiga dela, né, que amizades saudáveis nesse grupinho, e ela tava no corpo dessa amiga dela, essa amiga dela era padrão, ela fazia sucesso no Instagram, e todo mundo achava ela bonita, e ela, a outra, tinha uma estima um pouco questionável, e aí ela conseguiu pro corpo dela, então não, agora eu quero viver no corpo dela, eu também quero ser desejada. É problemática. Porque olha só, olha como as redes sociais fazem mal para as pessoas, porque tem uma hora lá que essa menina, a protagonista, ela tira uma foto e posta no Instagram, e assim, 2 curtidas, 3 no máximo, e essa amiga que ela invejava, uma coisinha que ela fazia, que ela postava, e assim, já tinha 1.000, 2.000, 5.000 curtidas em tempo recorde. Essa parte eu achei legal.
Achei que vale bem uma reflexão de como nós nos comparamos aos outros. Acho que se tem uma mensagem boa desse filme, é mais ou menos isso. E aí você vai descobrir daquele carinha que sumiu. Nossa, o final você fica tipo... Nossa, o final é... brochei. Nossa, o final realmente... não gostei, gente. Mas a premissa era muito boa. Acho que até os primeiros 20, 30 minutos de filme tava muito bom, mas de repente deu uma virada assim que eu fiquei perdida, eu já não tava mais entendendo o que tava acontecendo ali, e aí por fim eu comecei a cochilar. E eu acho que a premissa do filme também era ele não ser levado a sério, sabe? Ele tinha uma edição assim mais cômica, era mais engraçada, era mais, sabe, Scooby-Doo, sei lá assim. Sim, tava muito bom. Eu não conseguia achar graça uma certa hora, sabe? Sempre que nós terminamos de assistir um filme, a Helena vai buscar a classificação dele, o que as pessoas estavam achando. E, gente, ele tem uma excelente classificação. Então, não sei se o erro tá com a gente. As pessoas falaram que parecia um outro filme chamado Boris. Não ouvi, nunca ouvi falar desse outro filme. Mas, enfim... Se vocês assistiram, se vocês gostaram desse filme, dizem aí nos comentários qual feeling eu perdi nesse filme, porque, gente, ele não tava indo. Outro filme que eu achei que também seria muito bom, porque a premissa, a sinopse do filme não falava muito sobre o filme. Só dizia que se você gostou de Stranger Things e se você era fã de Stephen King, você ia gostar daquele filme, que seguia a mesma premissa. Eu gostei de Stranger Things. Vocês gostaram? Vocês assistiram? Diz aí no comentário o que vocês acharam. Eu disse, então, o filme vai ser bom. E aí eu conversei com a Helena, assim, o Stephen King escreveu mesmo esse livro? O que aconteceu? Porque eu, sinceramente, achei que eu tava assistindo um filme sobre mutantes, aquela novela da Record. Ai, que susto! Nossa, que sapão! Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Ai, não. Ai, que susto! Nossa, que sapão! Parece que alguns jovens se voluntariaram para um experimento ou teste, não sei, sabe quando vão testar remédios, vacinas, e aí pega toda uma população e ali faz o placebo e faz o grupo que vai receber o placebo e faz o grupo que vai realmente receber o medicamento, a vacina, enfim, e aí depois faz toda a análise de pesquisa. Era mais ou menos isso, mas no fim você nota que eles estavam servindo como cobaias para um experimento que daria humanos com superpoderes. Eu não consigo deixar de associar com os mutantes. Nossa, que sapão! Aí tem um casal que tá lá fazendo esse experimento, que eles não sabiam exatamente que ia ser um experimento. Eles ficam juntos e acabam tendo uma filha, um bebezinho, né? Uma menininha, que acabou nascendo com superpoderes. E aí, aonde eles estavam, o laboratório que eles estavam sendo mantidos, né, para estudos, experimentos, mais experimentos, eles fogem com essa bebezinha. Passa a vida fugindo. E a bebezinha, sim, ela tem o poder do fogo? É o poder do pai e da mãe. A princípio é mostrado pra gente que ela tem o poder de incendiar as coisas. Nenhuma similaridade com Carrie a Estranha. Não achei isso. A menina, se ela se irrita, se ela fica nervosa, estressada, ela bota fogo em tudo. Era por isso que eles estavam fugindo com ela, só que aí você vê uma divergência de opinião do casal, porque enquanto a mãe queria que ela aceitasse, que a menina, né, que aceitasse os poderes dela e treinasse, o pai não queria. O pai queria que ela contesse toda aquela força que ela tinha dentro dela para não sair incendiando as coisas à sua volta, né? O pai também tinha o poder, só que ele tava ficando fraco porque ele tava usando demais. O pai dela temia que se ela usasse muito os seus poderes, ela ia enfraquecer, que era algo que estava acontecendo com ele. Ele também tinha um poder, acho que o poder da persuasão. Ele era psicólogo? Coach.
O carinha do High School Musical. Sim, eu esqueci de contar. O ator principal desse filme é o Zac Efron. E pasmem, eu não reconheci ele, porque High School Music fez muito sucesso na minha época, podemos dizer. E eu não reconheci ele. Eu olhava pra ele e falei assim, gente, esse cara aí não me é estranho. A Helena, que nunca assistiu High School Music, olhou, é o Zac Efron, do High School Music, mamãe. E aí o departamento que fazia esses experimentos estavam atrás da menina, porque parece que a menina era a mutante diferente de todos, porque além dela ter esse poder aí de tacar fogo em tudo quanto é coisa, né, nas coisas e nas pessoas também, e aí eles chamam um outro mutante, que eu não sei qual que é o poder dele, porque ele só sabe destruir as coisas e tem uma força bruta. É verdade. Nossa. Não sei qual que é, a não ser que esse seja o poder dele. Sem falar que ela também não é normal como as outras crianças. Ela realmente era diferente e com isso fazia com que ela sofresse perseguição lá na escola, principalmente de alguns coleguinhas dela. Enfim, aquele cara lá acha ela, a mãe dela não sobrevive a esse primeiro encontro. Eles esperaram bem, né, a morte da mãe. Muito bem. Nossa, muito, eles nem sentiram. Muito bem. E aí ela começa a fugir com o pai dela, o cara na cola deles. Igual ao primeiro filme, né, sempre um fazendeiro vai acolher eles, leva pra casa deles. E aí ele fica sabendo que o cara tava sendo procurado pela polícia e ele chamou a polícia, mas aí quem chega junto com a polícia era aquele outro cara que tava perseguindo eles. E nesse primeiro encontro, o pai, que tá muito fraco, é capturado, é levado para aquele departamento, para aquela unidade lá que fazia todo os experimentos. A menina soube se virar muito bem na floresta. Sim, a menina, assim, com 12 horas, Rock Balboa vai ficar com inveja. Com apenas 12 horas, no máximo, ela consegue dominar sozinha aquele hiperpoder dela e parte em busca de resgatar o pai dela. Aí você começa a entender, chamas da vingança. Ela vai se vingar do povo que tirou a vida da mãe dela, que capturou o pai dela, que tá perseguindo ela. E, gente, ela diz, eu não quero machucar ninguém. 5 minutos depois, a menina tá tocando terror no filme. Ela tostou o gato. Minha filha, se tu não queria machucar ninguém, imagina se tu quisesse machucar alguém. Tanto que a Isabela chegou pra mim, olha só, o mal da juventude. A Isabela chegou pra mim, faltava 20 minutos pro filme acabar. Nós três, o que eles vão conseguir explicar e resolver em 20 minutos? A Isabela, mamãe, coloca no 2, na velocidade 2. Aumenta a velocidade do filme. Vamos terminar isso logo. Coloca aí na velocidade 2. Eu disse, não, minha filha. O Zac Efron também não sobrevive. Valeu a sua participação. A menina ficou órfã. Ela tacou o terror em todo aquele departamento. Assim, a pessoa que oferece ajuda pra ela é uma pessoa super aleatória. E assim, eu já não tava esperando mais grandes coisas desse filme mesmo. Só faltava isso acontecer. Bom, se você gostou do filme, ok, beleza. Mas deu pra entender por que ele saiu do cartaz da Netflix. A gente viu no penúltimo dia. Assistimos no penúltimo dia. Provavelmente, se você for procurar, ele já não vai estar disponível na Netflix. Em relação à classificação desse filme, ele realmente tem 2. E pra finalizar o combo de filmes ruins, assim, de filmes que não me apeteceram, esse daí, gente, esse eu fui com uma expectativa. Nossa, esse sim, esse vai ser um filmaço, vai ser muito bom, porque foi a recomendação de um amigo meu. Ele falou, nossa, esse filme é bom. E aí, entramos assim nos fóruns. A gente pesquisou. Pesquisamos sobre esse filme e realmente as pessoas gostaram. Tinha boa classificação, tinha bons reviews sobre o filme. Tava no YouTube, vocês podem ver no YouTube. Esse filme tá disponível aí no YouTube. 2 horas, que eu também comecei a cochilar. A premissa é boa. E aí, mas você fica o tempo todo esperando. E aí, vamos lá, me dá
O boom do filme, gente, você fica esperando à toa, porque não tem boom do filme. Esse filme que nós estamos mencionando chama-se Lake Mungo. A forma dele é tipo um documentário. A Helena que tá estudando audiovisual gostou muito da forma que ele foi feito, porque parece um documentário. O filme é todo em volta na morte de uma garota no lago, da Alice. E aí, eles querem entender exatamente o que aconteceu. Sabe quando você está assistindo um documentário, vem os avós, vem a família, amigos? Então, eles vão relatando como a Alice era, o que tinha acontecido dias antes da morte dela, tentando encontrar uma justificativa pro que tinha acontecido. Ao mesmo tempo que você começa a achar, não, tem algo sobrenatural aí. Tanto que eles chamam a ajuda de um especialista paranormal, que é meio criticado, né, por estar oferecendo essa ajuda para a família, utilizando daquele momento frágil da família para ganhar dinheiro. Então tem um momento, vai ser assim, algo sobrenatural, né? Porque parece que a menina tinha pesadelos, tinha sonhos, e ela falava de coisas estranhas que ela sentia que ia acontecer com ela. Tanto que meu amigo falou que tem uma parte que ele ficou com muito medo, e, cara, eu tô tentando achar essa parte até hoje. Assisti o filme slow motion pra ver se eu vejo a parte. Que parte foi essa? Aí depois, conforme vai falando, fala do celular dela, fala de coisas do passado dela, aí meio, será que não é sobrenatural não? Será que essa menina foi eliminada porque parece que ela era babá das crianças, né, do vizinho dela? Parece que o casal em si, fizeram coisas com a menina que... Eles gravaram? E eles gravaram o que eles fizeram com a menina. Então, olha, será que ela ia contar e aí eles deram fim nela? Gente, eu realmente... E aí, ela foi para um acampamento de verão com os amigos dela, porque é algo muito comum para lá, né? Você ir em acampamento de verão. E aí, parece que a menina enterrou o celular dela, pertences dela. Aí a família viaja até esse lugar aí para tentar resgatar o celular dela. Aí você fica por entender, é algo sobrenatural, é algo humano, porque tem uma hora lá do filme, quando eles estão recebendo a ajuda desse especialista, que aí meio que eles começam a capturar imagens, né? Fazem até uma sessão espírita lá para ver se consegue entrar em contato com o espírito, porque parece que a menina começa a surgir em gravações, mas aí descobre que foi tudo forjado. E por quê? Pra quê? O filme acaba e eu realmente não consegui entender, né? Por que que ela morreu? Muitas pessoas gostam desse filme. Eu realmente acho, nesse filme aí, que ou eu não entendi o que o filme estava querendo passar, mas ao mesmo tempo, comentando com as meninas, eu acho que assim, eu já fui com uma grande expectativa pra cima desse filme. Eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu com a Bruxa de Blair, porque se vocês não sabem, quando a Bruxa de Blair foi lançado, estava, se não me engano, no 2º ou 3º ano do ensino médio. E, gente, aquilo foi uma comoção, tanto que eu não assisti. Eram muitas, assim, você via notícias de pessoas que passaram mal durante as sessões e pessoas que ficaram muito impressionadas com aquilo e reportagem falando sobre o filme. Eu lembro que teve colegas meus que assistiram e realmente eles ficaram muito impressionados com o filme, falando que o filme era assustador. Eu lembro que tinha uma colega minha que contou que os tios dela assistiram e eles ficaram uma semana sem dormir. Eu não vou assistir isso não. Você tá maluco? Eu não vou assistir não. E aí, comentando tempos atrás com as meninas sobre isso daí, elas pegaram, vamos assistir? Quando eu fui assistir a Bruxa de Blair pela primeira vez com as meninas, eu fiquei... É isso daí que deixou todo mundo com medo?
Também tem a questão da época, né, que o filme foi lançado. Não, mas tem muita gente que até hoje cita esse filme como... É tipo igual Exorcista. Mas o Exorcista de fato, agora não sei, mas o Exorcista de fato, a primeira vez que eu assisti, eu meio que socorro, eu acho que eu não vou dormir sozinha não, porque eu me lembro bem de quando A Bruxa de Blair foi lançado, e não sei se foi da época, se aconteceu a mesma coisa que aconteceu com esses filmes que eu assisti, se eu não tava no feeling assim pra assistir, porque não era aquilo tudo que estava sendo falado. Outro também que me deu medo foi o primeiro Resident Evil. Esse sim, quando eu assisti pela primeira vez, eu não consegui dormir. Ele eu fiquei bem impressionada, mas depois, assistindo com a Helena, que nós fizemos maratona de todos os Resident Evils, e assim, valeu pela companhia da Helena, mas teve alguns filmes aí que da saga que... Jesus! Ah. Aquele bicho voando, sabe? O filme começa com o bicho voando, assim, que isso? Ai, gente, eu vim aqui pra me despedir de vocês, só que aí eu lembrei, eu não passei blush. Olha só, já passei até o batom e ia me despedir de vocês, mas eu tô sem blush. Mas os filmes de hoje foram esses, né? Filmes que eu não recomendo muito, mas se vocês já assistiram e gostaram deles, deixem aqui nos comentários que vai ver que eu não entendi, que eu não peguei lá o time de algum deles. Dizem aí nos comentários se vocês têm alguns filmes que vocês foram assistir, assim, naquela expectativa e eles não entregaram aquilo tudo que eles estavam prometendo. Se tem algum filme que fizeram vocês perder o sono. Se vocês querem saber dos filmes que eu realmente gostei, tem o meu primeiro Maqui Fala, onde eu tô relatando dessa retomada de hábito e contando os primeiros filmes e séries que eu assisti e eu gostei bastante. Tem o outro aqui, fala também dos filmes que eu assisti, que eles têm uma pegada mais inteligência artificial, mais tecnologia, né? E que eles me fizeram refletir se eles podem ou não estar acontecendo, se pode acontecer, se é uma realidade muito distante ou se ela já está existindo de fato. Não se esqueçam de se inscrever caso vocês não sejam inscritos, ativar o sininho de notificações, assim vocês ficam sabendo sempre quando o YouTube entrega os nossos vídeos, e dá o seu joinha aí para ajudar a gente a engajar mais ainda o vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!